Salve audiência, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na Fiore Veículo, na Paralela em Salvador, e pelo emblema vocês já estão sacando que o tema de hoje é novidade. A gente vai falar hoje de um modelo que já tem 20 anos no mercado e que galga uma liderança quase vitalícia desde que foi lançada. Chega agora remodelada com um olho no setor do agronegócio, o que a distancia obviamente de um carro de passeio. Trata-se claramente de um utilitário leve. Chega cheio de novidades, desde a plataforma até os dois novos tipos exclusivos de carroceria. Eu sou Wagner Farias, esse é o canal sobre 4 rodas e essa é a novíssima Estrada. Tá quente, acabou de sair do forno. Então vamos nessa, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, acione as notificações e fiquem sabendo das nossas novidades. Esse carro chega com valores que revelam cuidado para que não haja uma canibalização com a irmã maior Toro, que tem versões a partir de R$ 99 mil. A versão antiga, que é a Working, continua sendo fabricada até quando a legislação permitir, o que deve ser mais ou menos em meados de 2021. Morre a versão 3 portas e a cabine estendida. Agora a gente tem a cabine Plus, que tem uma capacidade de carga de 720 kg e 1.143 litros, e a cabine dupla, que tem uma capacidade de carga de 650 kg e 844 litros. Então vamos começar pela cabine Plus. A cabine Plus difere da cabine estendida pelo seguinte: na cabine estendida a gente tinha o step atrás dos bancos do passageiro e do motorista e o acesso era pela cabine. Agora não é mais assim. A gente tem uma cabine que trabalha completamente em função da ergonomia. Aí vocês perguntam, aonde foi parar o step nessa versão nova da Estrada? Ah, essa é uma novidade muito bacana. O step agora está lá atrás da caçamba, com acesso por debaixo do para-choque traseiro e funciona com um novíssimo sistema anti-vandalismo. Você só consegue tirar o step do lugar se você rebater a caçamba e ter acesso à porquinha que desce por sistema. A principal novidade desse carro é essa versão 4 portas, que é a primeira da categoria. Não existe nenhum utilitário leve desse porte com 4 portas na disposição que esse carro tem. A nova plataforma é a MPP, que é uma plataforma neste carro híbrida com partes da MPP e partes de assoalho traseiro e de suspensão traseira de outros veículos da marca. A antiga plataforma 178, que é a do Palio até a geração 4, foi aposentada nessa versão. Ela está maior, está mais larga, está mais alta, com o ground clearance, que é a distância do piso até a carroceria, tem mais de 21 centímetros e o entre-eixos dela também está um pouco maior. E aí, com relação às cores, a Fiat dessa vez bebeu na fonte do Henry Ford, que dizia o seguinte: o seu carro pode ser de qualquer cor desde que seja preta. A Estrada é mais ou menos assim. A única cor básica que não é opcional é a cor preta. Se você quiser optar por esse reluzente vermelho Monte Carlo, você paga mais R$ 900. Se você quiser uma cor ainda mais exclusiva, você vai pagar a bagatela de R$ 2.300 para ter essa cor no seu veículo. Olhando pela carroceria, a gente vê uma estratégia de design interessante. O carro parece ser realmente muito maior do que realmente é. Como é que eles conseguiram isso? Os designers entenderam que colocando elementos menores, especialmente a lanterna e o farol dianteiro um pouco mais esticado, você tem a sensação de que a carroceria realmente tem um porte mais elegante. Os faróis nessa versão Vulcano tem uma assinatura em LED no DRL e em outras lâmpadas do conjunto óptico. A traseira ela é halógena em todas as versões, mas com o desenho e com a quantidade de filtros que tem dentro da lanterna, a gente tem a sensação de que está lidando com um carro com iluminação traseira em LED. Esse carro por fora também tem alguns elementos de picape grande. Observem o tamanho das caixas de rodas, que são relativamente quadradas, são robustas e tem essa saída de ar, um aplique lateral na porta, que é um elemento que tem picapes maiores, como a Ranger, Hilux e outras dessa categoria. Esse carro nasce com um estigma interessante. É inevitável a gente fazer uma comparação dela com a Toro, que é a irmã maior da marca. Mas se vocês olharem com muito cuidado, vocês percebem que a semelhança não é com a Toro, é com outro modelo da marca. Talvez vocês não tenham percebido, mas agora vocês vão prestar atenção que o para-brisas
e as portas dianteiras são exatamente as mesmas peças utilizadas no Fiat Mobi. Não tinha reparado? Preste atenção nisso agora. Inclusive, do lado de fora, existe um vinco na porta que não se conecta com o paralama dianteiro. O que foi feito nesse caso? Foi pensado exatamente nesse aplique para plástico, como se fosse um extrator de ar, que fica colocado lá, aqui na lateral do carro, que desconecta esse vinco com a carroceria. E isso foi uma jogada de design fantástica. Esse design que fez esse projeto é malandrinho, mas deu super certo. Ninguém percebe a existência desse detalhe e por que efetivamente que ele existe, tá? Se a gente for lá para frente agora, a gente tem que prestar atenção numa coisa: a altura do capô em relação à versão anterior. Essa altura, em conjunto com para-choque e a grade vertical, dão uma sensação de verticalidade ao conjunto dianteiro, o que deixa o carro um pouco mais robusto. E se a gente for falar efetivamente na parte dianteira, a gente precisa falar dos detalhes envolvidos na concepção da grade. Existe um sistema de colmeias que dá uma qualidade maior à aparência da peça. Existe uma conexão de linhas entre a grade e os faróis, especialmente nessa versão Vulcano, que deixa claro realmente a questão da continuidade e um toque de gestalt no desenho desse veículo. O novo emblema também é uma coisa que precisa ser mencionado. Desde o da Fiorino, passando pelo Argo, Cronos, Mobi, a gente percebeu que o símbolo, que o emblema da Fiat, ele ficou mais simples. E agora, na estrada, ele estreia essa concepção de design na grade dianteira. Estreia aqui no Brasil e estreia de modo global também. Por que esse emblema foi feito dessa maneira? É uma alusão clara aos primeiros carros da Fiat e segue a filosofia que diz o seguinte: para enaltecer o design do carro, eles estão simplificando a presença do emblema na carroceria. Tem farol de neblina? Tem farol de neblina, só que na versão de entrada ele é oferecido como um acessório. A partir da Freedom ele já vem como equipamento de série. A caçamba na nova estrada abre normalmente, não é como na Toro que abre em duas portas, mas há uma observação: ele conta agora com um sistema de amortecimento que deixa a abertura e o manejo dessa porta muito mais leve e muito mais tranquilo. Nessa versão Vulcano, inclusive, a capota marítima é o item que vem de série. E observando lá em cima, chama a atenção da gente a existência de um rack, que nessa versão Vulcano é super bem trabalhado. Ele é confeccionado em alumínio e plástico, o que confere leveza e resistência à peça. Aqui dentro do carro a gente percebe claramente um acabamento monocromático, com uma atenção especial à textura do acabamento dos bancos, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. A chave do carro é uma chave canivete que já vem desde o Palio, que não tem muita sofisticação. Não tem chave de presença, acionamento remoto, nada disso. Mas que assim, a partir do momento que a gente coloca lá no painel, a gente percebe um detalhe, um mimo muito interessante da Fiat, que já é tradição nos carros, que é um sistema que eles chamam de Welcome Move, que é exatamente aquela saudação que os instrumentos dão ao motorista assim que ele dá a chave no contato. O volante desse carro é multifunção e na Vulcano ele tem um acabamento em black piano e tem uma base reta. Esse volante é uma das peças também que foi herdada do Fiat Mobi. O painel é relativamente bem trabalhado, está perfeitamente compatível com a categoria desse carro. E aqui o cluster, que é exatamente essa parte central dos mostradores, é uma peça que vem do Mobi também. E falando do interior de modo geral, tem painéis de plástico? Tem, perfeitamente compatível à categoria e ao nicho de mercado que esse carro se destina. Mas chama atenção para uma coisa: o teto é mais escuro, o que dá ao carro uma postura descolada, quase esportiva ao interior. O espaço que vai atrás, ele é justo, trabalha na iminência da ergonomia. Porém, tem uma coisa muito positiva que é o seguinte: a abertura das portas traseiras tem um ângulo nunca visto no mercado nacional. Elas têm uma abertura mais do que confortável para vocês acessarem o banco de trás. Aqui no painel a gente tem uma central multimídia. É uma tela de 7 polegadas que tem os sistemas Apple CarPlay e Android Auto. Conecta ao mesmo tempo dois smartphones com uma novidade: você não precisa conectar via cabo, ele conecta de maneira remota, o que faz com que de repente quem vá atrás tenha acesso ao multimídia. O ar-condicionado dele não é digital. Tem uma USB que atende aos passageiros da frente e atende aos passageiros que vão atrás também. Com uma observação: os passageiros que vão atrás, pela porta USB,
não acessa mais o multimídia. Falando essencialmente de opcionais, esse carro tem de opcional a cor, como eu já falei, a básica é exclusivamente a cor preta, a outra, toda a gama de cores é opcional, e a questão da roda, que neste carro Vulcano tem a opção de ser aro 16. Eu particularmente acho que deveria ser de série na Vulcano, mas enfim, a Fiat fez, a Fiat deve ter um motivo para isso. E se vocês entrarem no site da Fiat, vocês vão ver uma enorme gama de variedade de acessórios, que vai desde o extensor de caçamba ao suporte de bicicleta, estribos laterais. Então dá uma fuçada lá que a gente ia ter um programa inteiro só para destrinchar esses acessórios disponíveis para a nova estrada. Falando da disposição dinâmica desse carro, é um utilitário leve, então a leveza da caçamba e a altura do solo não é compatível com um carro de corrida, mas é perfeitamente seguro e se adapta perfeitamente ao contexto e ao propósito que esse carro tem. Então, em termos dinâmicos, o que esse carro oferece? Ele tem ABS com sistema EBD, controle de tração, controle de estabilidade e todos os acessórios que são de lei agora no ano de 2020 para um carro desse porte. Inclusive o Hill Holder, que é o assistente de saída em aclive, que segura o carro e facilita a saída em ladeira. E agora disponível também existe o sistema e-Locker, também conhecido como TC+, que nada mais é do que o bloqueio eletrônico do diferencial, só que dessa vez funciona de maneira automática e autônoma. Na versão anterior, o sistema Locker tinha que ser acionado com uma chave no painel. Falando em configuração de powertrain, a gente começa a falar da direção. Ela é elétrica progressiva quando os carros têm o motor 1.3 e ela é hidráulica progressiva nas versões com motor 1.4. Como eu já disse, existem dois tipos de motor. A versão 1.3 é o Firefly de 109 cavalos e o outro 1.4 é 1.4 Evo Flex, que gera 88 cavalos. Existe uma previsão de uma turboalimentação para as versões top em 2021. Então seria o motor 1.3 Firefly turbinado. O câmbio é de 5 velocidades e é muito mais justo, muito mais preciso, muito mais firme do que a das versões anteriores. É um pouco longo, mas é perfeitamente compatível por se tratar de um veículo leve. E existe uma previsão de um câmbio CVT para essa versão Vulcano Top em 2021. A manopla do câmbio eu preciso falar. Adivinha? Ela também foi herdada do Fiat Mobi. Os freios desse carro são a disco na frente e a tambor na traseira. A suspensão é um item, é a cereja de bolo desse carro. Na frente não tem novidade, ela é independente com o sistema McPherson. Na traseira ela é semi-independente com eixo rígido, porém ela tem molas semi-elípticas, que são aqueles feixes de mola, que dão outra durabilidade, outra capacidade de carga em se tratando efetivamente de um carro na categoria de um veículo leve. A suspensão de modo geral para essa versão foi toda recalibrada, a geometria foi toda analisada de novo, e nessa versão Vulcano ainda foram um pouco além. Existe um acerto um pouco mais macio para que a gente tenha a sensação efetivamente de estar lidando com um carro urbano, com um carro doméstico. Parece que a gente está dirigindo um carro de passeio. Com relação às rodas, não existe mais nenhuma versão com roda 14. Esse tamanho de roda foi aposentado. Agora só rodas 15 e, como eu falei para vocês, a roda 16 vem como opcional nessa versão Vulcano. Vamos falar de valores. A gente tem basicamente 6 versões desse carro. A de entrada, a Work, que ainda está sendo fabricada, que é aquela carroceria antiga, pode ser comprada a partir de R$ 63.590. A carroceria nova começa com a versão Endurance, que também pode ser comprada a partir de R$ 63.590. A Freedom 1.3 pode ser comprada a partir de R$ 69.490 e essa Vulcano, que tem exclusivamente a carroceria 4 portas, pode ser adquirida a partir de R$ 79.990. Eram aguardados preços muito superiores a esse, então foi uma grata surpresa quando os preços chegaram quase que similares às versões anteriores. Existe algum tipo de desconto para as versões? Existe para CNPJ. Você pode comprar a nova estrada, incluindo a Working, com descontos que saem de 5,5% para a versão Vulcano e vão até 19% na versão de entrada Working. Vocês devem estar perguntando o seguinte: vem cá, você me disse que a versão Working custa a mesma coisa que a entrada da Endurance, as duas têm o mesmo valor? Qual é a vantagem nisso? A vantagem é a seguinte, como eu falei, trata-se de um veículo utilitário.
Na versão Work, o desconto é de 19%, muito maior do que na versão Endurance. Então, se você é PJ, você vai ponderar se você quer pagar um pouco mais caro para um carro mais moderno ou se você quer um carro exclusivamente para trabalho e que a versão de entrada já lhe atende. Então é isso, fim de passeio. Resumindo, esse carro está maior, ele está melhor, ele está muito mais bonito e está com valores super convidativos. Tem uma estratégia clara de não canibalizar a irmã maior, a Toro. E se você era fã da estrada, meu amigo, se prepare. Você vai jogar a concorrência para cima e vai abraçar essa nova versão da estrada com toda a força. Eu sou Wagner Farias, esse é o canal sobre 4 rodas. Até a próxima!